pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para entender os movimentos sociais e tudo o que acontece na estrutura política da América do Sul nos últimos tempos, e muito importante nas provas também, já que é um item que constantemente aparece aí, é cobrado, essa questão política tão importante, tão significativa para a estrutura dos governos na América do Sul. A gente vai ver que a história dos governos na América do Sul, e a gente vai começar do período da Guerra Fria até hoje, é uma história que vem acompanhada de algumas semelhanças e que nas últimas décadas vem ganhando contornos mais complexos aí, várias diferenças. No início, lá no período da Guerra Fria, onde a gente começa aqui, a América do Sul era um território ocupado, influenciado direto ou indiretamente pelos Estados Unidos. Indiretamente pela economia capitalista, por exemplo, quando os Estados Unidos instalam várias indústrias na América do Sul para criar uma relação econômica importante, e diretamente quando o próprio Estados Unidos patrocinam governos ditatoriais. O medo da expansão socialista fez com que, na mesma época, na América do Sul surgissem ditaduras no Brasil, no Chile, na Argentina, na Bolívia, ou seja, eu tenho um período onde essas ditaduras acontecem juntas, não é por acaso, mas sim influenciadas pelo modelo do capitalismo dos Estados Unidos, patrocinado pelos Estados Unidos com medo da expansão de ideias, de teorias socialistas e governos comunistas no período da Guerra Fria. A Guerra Fria perde força no início dos anos 80, acaba no final dos anos 80 e começo dos anos 90, e a América do Sul passa por um processo de redemocratização muito importante. Aquelas ditaduras vão acabar. E aí a gente percebe que cresce dentro da estrutura na América do Sul um discurso fortemente neoliberal. Países como Brasil, Argentina, Chile vão escolher presidentes afinados com o discurso neoliberal. O discurso neoliberal é aquele discurso muito próximo da ideia da importância do mercado sobre a função do Estado. Então eu tenho a presença de governos que vão pregar o Estado mínimo, que vão pregar ideologias para abrir as fronteiras para produtos de outros países. Eu tenho uma forte associação com grupos a favor da privatização. Governos associados à ideologia neoliberal crescem em vários países da América do Sul. Então acaba a influência direta daquelas ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos, mas curiosamente se mantém o laço econômico e político com a ideologia a favor da propriedade privada, fortemente ligada ao mercado, muitas vezes deixando o aspecto social aí em segundo plano. Países vão privatizar, abrir sua economia, criar várias estruturas aí para patrocinar a entrada de investimentos estrangeiros. E nos anos 2000, a 2010, chegando até a gente aqui, a gente tem uma complexificação desse campo político. É claro, lembrando sempre que o nosso foco aqui é o estudo, né? O nosso foco é a prova, é conseguir estudar, fazer os exercícios. Então, essa complexificação é extremamente resumida para ajudar você a estudar e entender como que funciona esse campo político. Então, ditaduras patrocinadas, governos neoliberais, e nos dias de hoje a gente pode abrir os governos da América do Sul em 3 grandes grupos. Os grupos da economia da direita, ou seja, que aquele discurso neoliberal ainda se mantém forte, grupos que se associam e se aproximam bastante das economias das grandes potências, principalmente os Estados Unidos. Um bom exemplo de país com essa característica é o governo da Colômbia. Na Colômbia eu tenho uma proximidade, uma aproximação muito forte com os Estados Unidos, incluindo inclusive apoio nas forças militares aí, né? E aí a gente tem, junto com esse campo da direita, os grupos da esquerda, que a gente consegue dividir em 2. Primeiro, os grupos da esquerda, como a gente está mais habituado a falar dos estados, que são aqueles países que realizam uma crítica forte à política neoliberal de direita. Países que realizam uma crítica muitas vezes acompanhado de um certo populismo, né, fortalecendo a noção do populismo que vem desde o início do século XX, mas são países que realizam a crítica. Eles vão para o outro lado. Se um dia eu tinha o governo neoliberal, eles entram com um discurso contra
esse modelo neoliberal. Um bom exemplo disso, talvez o principal, é a Venezuela. Cito a Bolívia também como um exemplo interessante, o Equador. E aí a gente tem um grupo de esquerda muito interessante, que tem vários nomes, também é chamada de esquerda moderna por alguns, ou internacionalista. A ideia é que são países que realizam uma crítica ao modelo neoliberal, a relação centro-periferia, conseguem se identificar como periferia, estão fazendo uma crítica ao centro, mas possuem relações de dependência tão fortes com os países do centro que são incapazes de se livrar das amarras econômicas aí das grandes potências. Então são países que possuem governos aparentemente de esquerda, mas que mantêm um diálogo tão aberto com grandes potências que dos grupos de direita eles sofrem crítica e dos grupos da esquerda mais tradicional também. São países que essas relações de dependência fazem com que eles mantenham uma agenda com as grandes potências. Um bom exemplo disso é o Brasil. Brasil, Chile, são países que têm essa relação de dependência tão forte que a agenda um pouco se converge para a discussão das grandes potências, mesmo se identificando como periferia. Tá certo? A ideia aqui é a gente conseguir ver o que eu tenho de similar e como que a complexidade do sistema político da América do Sul nos últimos anos faz surgir grandes grupos aí que às vezes convergem, às vezes se distanciam, mas que nos últimos anos vêm sempre tentando conversar. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima.